Blue Lock deve ter sido o anime de futebol mais influente da última década, e ao mesmo tempo um dos que mais prejudicaram a forma com que a gente enxerga o esporte. Quando Blue Lock surgiu, parecia que ele era exatamente o que o gênero de animes e mangás esportivos estava precisando. Depois de anos acompanhando histórias que exaltavam o trabalho em equipe, a amizade e todo um esforço coletivo, surgiu uma obra que fazia o total contrário. Uma obra que dizia que o Japão não precisava mais de jogadores disciplinados. Ele precisava de um monstro, de um jogador extremamente egoísta, de alguém disposto a abandonar qualquer senso de coletividade para marcar um gol decisivo. Era uma proposta ousada e eu diria até mesmo que polêmica, pensando em como os japoneses veem tudo isso de coletividade e tudo mais. E é justamente por isso que ela conquistou tantas pessoas ao redor do mundo. Só que tem um pequeno detalhe que poucas pessoas comentam. Quanto maior Blue Lock ficou, mais a sua filosofia começou a se espalhar em âmbitos da vida real. De uma hora para outra, discussões na internet passaram a ser sobre ego, sobre aura, sobre ser o grande protagonista de uma partida. Expressões criadas para tornar a narrativa mais emocionante começaram a ser tratadas, como se fossem uma análise real de futebol. E foi aí que surgiu um problema. Porque Blue Lock nunca teve a obrigação de representar o futebol de uma maneira fiel. O grande problema acontece quando o público começa a olhar o esporte com as mesmas lentes que eles usam olhando ficção. Será que o melhor jogador de futebol realmente é o mais egoísta? Será que o trabalho em equipe realmente limita um atleta? Será que os gênios só surgem quando eles abandonam toda essa percepção de companheirismo? Ou será que Blue Lock simplificou conceitos que são extremamente complexos somente para tornar a narrativa mais interessante? A verdade é que, por mais que em ambos os casos as partidas sejam emocionantes, existe uma diferença enorme sobre o que funciona dentro de uma obra de ficção, que é o mangá, e o que funciona na vida real. E essas histórias elas ficam cada vez mais evidentes quando a gente começa a olhar para os melhores atletas da história, para a evolução do esporte de uma maneira geral, e até mesmo as declarações que jogadores, treinadores e tantas pessoas do meio que conseguiram chegar no topo do esporte. E nesse vídeo eu quero botar na cabecinha de vocês que a gente tem que separar ficção de realidade. Bora entender por que Blue Lock virou esse fenômeno cultural. Quais ideias da obra realmente fazem sentido, porque existem sim alguns que fazem. E obviamente onde ele exagera propositalmente para criar uma história muito interessante. Mas principalmente por que as pessoas começaram a tratar o esporte de uma maneira tão diferente depois de começar a ler o mangá ou assistir o anime. Porque apesar do título do vídeo, talvez Blue Lock realmente não estragou o esporte, mas ele definitivamente mudou a maneira que muitas pessoas falam sobre ele. E quando a gente analisa isso com calma, a gente vê que fala muito mais sobre como a gente enxerga a obra do que realmente o que ela fala. Antes de qualquer crítica, eu gostaria de dizer que Blue Lock é excelente no que ele se propõe a fazer. É justamente por isso que ele conseguiu ser tão grande e tão influente. Se fosse só mais um mangá genérico e mediano de futebol, talvez as pessoas não estariam discutindo essa filosofia até os dias de hoje. Mas Blue Lock conseguiu fazer uma coisa com maestria, que é transformar um conceito psicológico em um espetáculo. Ao invés de fazer o espectador, vibrar somente por causa do gol, ele faz você vibrar e se emocionar pela evolução do jogador. Cada partida parece uma guerra de ideologias. Cada passo que os jogadores fazem representa uma escolha que é feita dentro de campo. E cada gol parece que é uma afirmação, uma autoafirmação de identidade dos personagens. É impossível você negar que isso é emocionante. Mas é exatamente aí que mora o primeiro problema. Blue Lock não tenta representar o futebol. Ele usa o futebol como palco para contar uma história sobre ambição. E essas duas coisas são completamente opostas. Eu quero que você pense em qualquer anime de esporte. Em Haikyuu, o vôlei ele é utilizado para poder trazer essa ideia de desenvolvimento pessoal. No caso de Slamdunk, é uma história para contar sobre a evolução do próprio Sakuragi como pessoa. Em Hajime no Ippo, o boxe é usado para falar sobre autoestima, confiança, coragem e amadurecimento. E Blue Lock faz a mesma coisa, só que o tema principal não é a amizade, e muito menos superação. Também não fala sobre disciplina, mas sim sobre ego. Isso funciona incrivelmente bem dentro da narrativa. O grande problema começa quando as pessoas passam a acreditar que tudo isso se aplica no esporte real, porque definitivamente não se aplica. Na verdade, na maioria dos momentos, tudo que Blue Lock faz entra em conflito com os objetivos, as regras e tudo que importa de verdade no futebol profissional. Eu quero que a gente comece falando sobre o próprio conceito de ego. Em Blue Lock, o ego é basicamente um conceito que você deve acreditar que você deve ser o protagonista, que todo jogo precisa necessariamente passar por você, que você precisa decidir, que o atacante perfeito ele não aceita depender de outras pessoas. E é uma filosofia extremamente sedutora se você parar para pensar, principalmente para os jovens e adolescentes, porque ela conversa com um desejo que é extremamente humano, que é essa necessidade intrínseca do ser humano de ser especial, de ser único, de ser lembrado. Só que existe uma diferença enorme entre confiança e individualismo, porque os maiores atletas da história sempre tiveram uma confiança absurda, mas quase nenhum deles venceram sozinhos. Quando a gente pensa em Lionel Messi, é impossível a gente negar o talento individual que ele tem, mas durante os anos mais dominantes do Barcelona, ele estava inserido dentro de um sistema tático dos mais complexos e mais admirados e mais bonitos de se ver de toda a história. Cada movimentação era extremamente coordenada, cada passe ali parecia ter uma intenção
intenção de chegar, né, ao momento final que é o gol. Cada espaço que era criado com a troca de passes era feito para poder destacar o que tem de melhor em cada jogador individualmente. O Messi, sem sombra de dúvidas, é um gênio. Mas aquele Barcelona como um todo, aquela estrutura de time também era. E a mesma coisa vale pro Cristiano Ronaldo. Tem muita gente que fala que o forte do Cristiano Ronaldo é a mentalidade e que ele é um cara que ele chegou até onde ele chegou somente pelo esforço, mas na verdade Cristiano Ronaldo é um atleta extremamente talentoso também. Quantas pessoas não se esforçam pra caramba e não chegam aos pés do Cristiano Ronaldo? E mesmo assim, se você assistir uma das grandes campanhas que ele fez em Champions League, foram inúmeras, dá pra perceber que todos os títulos que ele conseguiu foram com equipes que estavam, pelo menos com a estrutura muito bem organizada. Modric, Kroos, Casemiro, Marcelo, Benzema, todos eles tinham funções fundamentais dentro do time. Ninguém ali existia apenas para servir o Cristiano, mas também para servir o Cristiano. O próprio Cristiano Ronaldo serviu várias vezes seus companheiros. Ele é um grande assistente também, se você for olhar em números na carreira dele. Porque para um grande atleta, vencer é muito mais importante do que alimentar o próprio ego. Isso é uma coisa que Blue Lock deixa muito em segundo plano. Um outro ponto interessante é a ideia de devorar. No mangá, meio que o jogador cresce quando absorve, né, as características de outro jogador. Ele identifica um ponto forte e incorpora aquela habilidade. Narrativamente isso é brilhante, mas na verdade a evolução esportiva ela é extremamente lenta. Sendo bem sincero, ela é extremamente frustrante e é muito menos glamurosa e cinematográfica. Um atleta profissional de ponta passa anos e anos refinando um único fundamento. Às vezes ele se dedica meses e meses para melhorar pequenos detalhes que vão aumentar o seu rendimento. Ou sei lá, aprender um novo posicionamento, aprender um movimento específico. E Blue Lock transforma todo esse processo numa explosão de evolução. E é óbvio porque eles fazem isso. Isso deixa a história extremamente mais emocionante. Só que na vida real, a evolução é extremamente entediante. Talvez seja exatamente por isso que as pessoas preferem acreditar na versão do anime. Existe também mais um aspecto que é bem curioso. Blue Lock ele transforma basicamente futebol em um battle shounen, num confronto entre os protagonistas ou os personagens ali que estão se enfrentando. É quase um anime de lutinha, só que dentro de um campo de futebol. E dessa forma, né, parece que as partidas são decididas pelo talento de um jogador ou de dois jogadores que se enfrentando um versus um e assim acaba que decide quem é o vencedor daquela partida. Mas o esporte moderno, principalmente, caminha em uma direção completamente oposta a essa. Hoje em dia, com tanto de tecnologia que a gente tem, as equipes avaliam tudo e qualquer coisa. Posição, pressão, diversas estatísticas, as tomadas de decisão, a cobertura defensiva, recuperação física, vários mapas de calor. Inclusive, justamente por isso, tem gente que acha que o futebol moderno ele é chato. Só que a verdade é que ainda existe margem, né, para o improviso, para uma jogada brilhante. Só que hoje em dia é muito mais difícil porque essas jogadas vão ter que acontecer num ambiente muito mais controlado e muito mais estudado que era antigamente. O jogador moderno ele precisa sim ser criativo, só que ele tem que ser extremamente disciplinado. E essas duas qualidades, elas convivem entre elas. Elas não competem entre si. E eu acho que é justamente aí que Blue Lock influenciou tanto a internet. Porque o anime ele oferece respostas incrivelmente simples e satisfatórias para perguntas que são extremamente complexas e densas. Por que um jogador é melhor que o outro? É porque ele tem mais ego? Por que um jogador venceu e o outro perdeu? Porque o que venceu acredita mais em si mesmo? Por que esse jogador perdeu? Será que foi porque ele foi fraco mentalmente? Só que a realidade raramente funciona dessa forma. Às vezes um jogador perde porque ele se lesionou. Às vezes ele simplesmente enfrentou um adversário que tinha um esquema tático que anulou completamente o futebol dele. Talvez o coletivo do time como um todo falhou e mesmo ele jogando bem, o time dele perdeu. Às vezes, algumas pessoas do time tiveram um dia ruim e vacilam um lance ou outro e acaba determinando o lance decisivo na partida. Porque no final do dia, futebol é um esporte coletivo e existem infinitas variáveis. Nem toda derrota representa uma falta de mentalidade. Isso não significa que Blue Lock está completamente errado, muito pelo contrário. A filosofia do ego, ela realmente faz sentido porque ela é baseada em vários conceitos reais da psicologia esportiva. Todo o lance de confiança, mentalidade vencedora, o desejo de decidir, a competitividade, ter controle emocional, tudo isso realmente existe. Grandes atletas costumam desenvolver essas características, né, ao longo da carreira. O problema é que o Blue Lock ele transforma tudo isso num nível além. O ego ele deixa de ser uma ferramenta do atleta e ele passa a ser basicamente a resposta para qualquer problema. E é aí que a ficção começa a dar uma substituída que eu não acho muito legal da realidade. Talvez o maior mérito de Blue Lock seja realmente levantar um debate que é pouco discutido quando a gente vai falar de animes de esporte. Ele fez milhões de pessoas debaterem e discutirem sobre psicologia esportiva, mentalidade, ambição, talento, o próprio treinamento, a individualidade e a coletividade. Poucas obras desse gênero conseguem gerar esse tipo de conversa. Só que ao mesmo tempo cria uma geração de minions, né, que ficam repetindo frases de efeito do anime como se fossem coisas aplicáveis à vida real. Às vezes num post de futebol, você abre nos comentários, tem gente falando que tal jogador é um NPC,
ou falando que fulaninho tem um ego muito alto, ou então que o outro fulaninho não tem ego e por isso que ele não é tão bom. Às vezes olhando para um jogo onde o atacante está fazendo todo o seu propósito ali em campo, de muitas vezes ser um pivô, de chamar a marcação, ter toda a aplicação tática ali e falar que esse cara não é bom o suficiente porque ele não quer decidir o jogo por si só sozinho. E todas essas expressões, esses pensamentos nasceram em obra de ficção. Só que todo esse vocabulário começou a fazer parte de discussões reais sobre um esporte real. Isso mostra o quão grande a influência de Blue Lock chegou. Só que existe um detalhe que é ainda mais interessante, porque o próprio mangá ele se contradiz em diversos momentos sobre algumas ideias que foram colocadas, né, do início do mangá. Talvez seja essa justamente a maior ironia de Blue Lock. A obra que começa falando que o futebol precisa abandonar essa mentalidade coletiva, acaba mostrando, conforme a história vai avançando, que nenhum jogador consegue chegar ao topo realmente sozinho. Eu quero que você pense por um instante na evolução do próprio Izagi. No começo da história ele é apresentado como alguém comum, um jogador que toma suas decisões pensando no que é melhor pro time. E o ego, ele trata isso como se fosse quase um defeito. E a mensagem que ele tenta colocar na cabeça das pessoas que estão no projeto Blue Lock é: você precisa abandonar completamente esse seu senso de coletividade e pensar somente em si, para que você sozinho consiga decidir qualquer jogo. Só que, é isso mesmo que acontece? Se você acompanha o mangá com um pouquinho de atenção, você percebe que não. O Izagi, que chega nos estágios mais avançados do Blue Lock, ele sem sombra de dúvidas não é o jogador mais egoísta ali. Na verdade, é o que melhor entende o jogo. É o que melhor lê o posicionamento dos adversários. O que manipula os companheiros e rivais ao seu favor. Ele, na verdade, transforma o coletivismo em uma ferramenta para ele conseguir vencer. Em momento algum, ele deixa de depender dos outros. Ele aprende a usar os outros da maneira mais eficiente possível, não sei se dá pra dizer assim, e isso é completamente diferente. O próprio Rin, que é considerado por uma boa parte da história o maior prodígio do projeto Blue Lock, ele não vence somente por possuir um ego gigantesco. Todo seu talento técnico, sua inteligência tática, sua preparação, tudo isso é tão importante quanto a própria ambição dele. E a mesma coisa vale para Barou, para Nagi, para o Bachira, para o Kaiser. Todos eles possuem características que são únicas deles, só que eles não conseguem existir sozinhos. Cada um deles evolui porque enfrenta adversários melhores, vai aprendendo com eles e é praticamente forçado a se adaptar a ir melhorando de acordo com o que o jogo vai acontecendo. No fundo, o Blue Lock nunca foi sobre futebol, sabe? É uma história muito mais sobre evolução e principalmente sobre identidade, sobre aquilo que torna cada uma das pessoas, no caso, cada um dos jogadores, únicos. E o futebol foi só um cenário, um pretexto, né, escolhido para contar essa história. E talvez esse seja o maior acerto de Maneyuki Kaneshiro. Ao extrapolar, né, exagerar tanto conceitos reais, ele conseguiu criar uma história que é emocionante. Afinal, você assistir a um jogador conseguindo ultrapassar os seus limites através de uma explosão de ego é muito mais emocionante do que você ficar ali acompanhando ele durante meses e meses, apenas melhorando os seus fundamentos básicos do jogo. E essa é a função da ficção. Ela exagera e dramatiza as coisas. Ela transforma processos lentos em momentos inesquecíveis. E o problema nunca foi Blue Lock fazer isso. O problema começa quando alguns espectadores começam a confundir a ficção com a realidade. Não é muito diferente de um estudante achar que vai conseguir usar alquimia porque ele assistiu Fullmetal Alchemist. Ou que a pessoa pode virar um ninja capaz de invocar um sapo gigantesco. Nós, espectadores, conseguimos entender instintivamente, usam, né, esses universos para conseguir contar histórias grandiosas pra gente. Em Blue Lock, essa separação fica um pouco mais difícil, né? Porque ele pega elementos da vida real, cara. É um jogo de futebol, uma coisa que você liga a televisão e tá passando. Isso fez muita gente confundir entretenimento com a representação real da realidade. Só que ainda assim, eu acho que seria muito injusto da minha parte falar que Blue Lock apenas denegriu, né, a imagem do esporte para as pessoas. Na verdade, Blue Lock despertou interesse em futebol em uma geração que estava cada vez mais afastada de atividade física e de esporte e que só quer saber de ficar rolando tela no celular. Muitos fãs passaram a realmente acompanhar, a assistir às ligas, a conhecer jogadores profissionais reais, entender melhor como funciona o esporte justamente através do anime. Ou seja, a influência de Blue Lock ela não foi negativa, ela é complexa. Blue Lock popularizou discussões sobre mentalidade esportiva, ambição e o próprio protagonismo, e simplificou coisas do esporte real que na verdade tem diversas nuances. Eu acho que a melhor forma de você consumir Blue Lock seja enxergar ele como se fosse uma metáfora. O ego que é citado na obra, você não precisa interpretar ele literalmente. Ele pode muito bem representar a coragem, a autoconfiança, a necessidade que você tem no dia a dia de assumir suas próprias responsabilidades, a você desenvolver uma vontade constante de estar em desenvolvimento e melhorando, mesmo que não seja no esporte, na vida real mesmo. Quando você
passa a pensar dessa forma, as mensagens que o mangá passa se tornam muito mais valiosas e muito mais palpáveis também. Mas se você quiser continuar acreditando que para ser um grande atleta você precisa ignorar o trabalho em equipe e focar somente em você, um conselho que eu te dou é que provavelmente você vai ter muita dificuldade de se desenvolver em qualquer esporte que seja. Porque no final de contas, os maiores campeões do mundo nunca tiveram que escolher entre individualidade ou jogar pro time. Eles aprenderam a equilibrar essas duas coisas. E talvez seja exatamente essa a maior lição que involuntariamente Blue Lock acaba ensinando pra gente. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha realmente que Blue Lock mudou o jeito que algumas pessoas, né, enxergam o esporte? Ou você acha que essa crítica ela é um pouco exagerada aí sobre a influência que o anime teve? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito ler os dois lados da discussão e concordar e discordar de vocês. E se você gosta desse tipo de análise, que eu vou um pouco além da superfície e tento discutir um pouco mais do que está por trás das obras, já aproveita para se inscrever aqui no canal, que tem muito conteúdo desse tipo vindo por aí. E se esse vídeo fez você olhar para Blue Lock de um jeito diferente, eu recomendo que você assista o próximo vídeo que está aparecendo na tela aqui agora. Eu tenho certeza que depois dessa conversa, você vai enxergar esse outro tema com outros olhos também. Até o próximo vídeo, valeu, falou, tchau.